Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Nós estamos começando mais um podcast do Grupo de Conjuntura, toda a equipe aqui reunida, inclusive com a nossa nova assistente de pesquisa, que é a Marina Bastos. E hoje temos basicamente três temas assim, que são relevantes a partir do último podcast, né? Temas que surgiram no debate. O primeiro deles é que as projeções do governo, as mais recentes divulgadas há poucos dias, mostram uma dívida pública no final desse ano em 94,7% do PIB, um número que as pessoas têm na cabeça de há um mês atrás, era algo como 100% do PIB. Houve uma queda grande. Uma parte dessa queda, talvez a maior parte dessa queda, é porque o denominador, que é o PIB, agora uma expectativa de que ele vai cair menos do que anteriormente se pensava. Além disso, o déficit primário também, de um mês para cá, houve uma pequena queda no déficit primário estimado. Algo a ser refletido se isso vai acontecer mesmo ou não. Mas, de todo modo, há um problema com a dívida pública que não tem a ver exatamente com o tamanho, que é a questão do financiamento, como ela está sendo financiada. E aqui há um ponto muito importante, que é o fato de que houve um encurtamento muito grande da dívida pública, vem acontecendo um encurtamento, prazos, isso tem implicações econômicas importantes, como vai ser comentado aqui. O outro ponto do nosso podcast é o desempenho da economia internacional. Saíram dados novos das economias avançadas, sobretudo no final da semana passada, e a gente vai fazer alguns comentários a respeito. Enfim, há uma informação muito importante em relação, que interessa a todos, que é uma maneira de a gente analisar o desempenho da economia também, os seus impactos na população, que são os dados de emprego. Na semana passada saíram dois dados que apontam em direções um pouco diferentes, um pouco contraditórios. De um lado, os dados do CAGED, que são dados do mercado de trabalho formal, que surpreenderam positivamente. Se esperava uma queda muito grande, né, do emprego formal, e isso não aconteceu. Não aconteceu alta, tampouco ficou mais ou menos zerado, uma mínima queda nas admissões líquidas. Desculpa. Do outro lado, os dados da pesquisa Covid, da Covid do IBGE, não foram muito bons. Né? Então, mas isso é super relevante, mas na semana que vem vai sair o dado da PNAD contínua, que é uma pesquisa que tem uma base um pouco mais abrangente do que a PNAD Covid. Então, a gente resolveu esperar sair. Semana que vem não, acho que ela sai até o final dessa semana. Então, a gente vai esperar saírem esses dados, a gente tem um pouco mais de base para fazer nossos comentários sobre o que está de fato ocorrendo com o emprego. Então, eu vou começar aqui falando dos dados da economia internacional e depois a gente entra na questão da dívida pública. E eu vou compartilhar com aqueles que estiverem vendo o nosso podcast no YouTube. Eu vou compartilhar a minha tela, mas quem não estiver vendo pode depois olhar a apresentação no link que acompanha esse podcast. De qualquer maneira, a gente vai falando de uma maneira que possa, enfim, ser inteligível, mesmo não estando acompanhando os gráficos. Né? Então, os dados que foram divulgados na semana passada pela OECD, Organização Econômica para o Desenvolvimento.
Desenvolvimento, mostraram o seguinte, mostraram quedas muito fortes do PIB no segundo trimestre de 2020. A economia americana teve uma queda de 9,5% nesse trimestre contra o trimestre anterior. As economias europeias tiveram quedas muito maiores, exceto a alemã, que teve uma queda de 10%, não tão mais alta que a americana, mas as outras tiveram uma queda forte. E, em particular, a Espanha, que foi talvez a mais atingida pela Covid, que teve uma queda de 18,5%, muito forte. Muito bem. Como é que a gente compara isso que está acontecendo? Eu estou aqui, vou aqui mostrar para vocês, para poder comparar com, enfim, com outras crises do passado. Vou mostrar para vocês aqui as projeções, quer dizer, o que a gente pode esperar para 2020, a partir desse resultado que a gente já tem agora para o primeiro e segundo trimestre deste ano. Vamos tomar como referência a projeção do FMI feita em junho, que era uma queda da economia mundial de 4,9%, uma queda muito forte. E uma queda para os Estados Unidos de 8% e de 10,2% para a área euro. Nós podemos ver aqui nesse gráfico, quem não estiver ouvindo, eu vou relatar, quer dizer, a economia americana caiu de um nível 101, o nível 90,5, uma queda acumulada aí de algo como 10% no semestre. Para que ela tenha essa queda aqui, esperada pelo FMI de 8%, ainda deveria cair um pouquinho mais nos 2 próximos trimestres. É certo que a economia americana está tendo aí uma recidiva do coronavírus, está refechando, inclusive, regiões importantes como a Califórnia, né, de muito elevado. Então, mas, de qualquer maneira, a gente achar que ainda vai ter 2 trimestres de queda é um pouco de pessimismo. Então, talvez a economia americana até tenha um desempenho um pouquinho melhor do que essa queda de 8%. Por outro lado, a economia da área do euro, e se a gente somar Estados Unidos e euro, isso aí já dá, em dólares correntes, 40% da economia mundial. A área do euro teve uma queda muito mais pronunciada. Para que tenha essa queda de 10,2% estimada para o FMI, a economia da área euro teria que crescer um pouco mais de 6,2% ao longo deste segundo semestre. Talvez seja muito. Tá? Então, talvez a gente esteja um pouco nessa estimativa da FMI, um pouco superestimando a recessão dos Estados Unidos e um pouco subestimando a recessão na área euro. Mas eu acho que, de todo modo, a gente olhando os vários números, eu acho que esse número de 4,9% para a queda do PIB, feita pelo FMI em junho, não parece muito distante da realidade, não. Acho que pode acontecer algo bem próximo disso. Eu queria, então, mostrar isso numa perspectiva histórica. Eu não tenho dados, a gente não tem dados muito confiáveis para a economia mundial para um período muito longo. Mas para a economia americana a gente tem. E esse gráfico que eu estou mostrando aqui mostra, né, para quem está vendo, mostra as taxas de crescimento da economia americana anuais desde 1930, ou seja, nós temos aí 90 anos de taxa de crescimento. E aí a gente vê que a recessão atual nos Estados Unidos ela é da ordem de grandeza apenas de 2 movimentos de contração na história americana dos últimos 90 anos. A primeira foi a contração do início dos anos 30, né, associada àquela famosa crise de 29, né? Então foi a Grande Depressão, aí sim a gente teve quedas do PIB anuais que chegaram no seu pior momento em 1932 a 12,9%. A prevista para agora, para esse ano, é 8%. Fora isso, a gente teve também no
pós-Segunda Guerra Mundial, em 1946, teve um ano de queda muito forte. Tirado isso, não tem nada que se compare nos últimos 90 anos. Inclusive, a crise de 2008, 2009, né? O PIB mundial caiu em 2,5%. Nada que se compare... O PIB mundial, não, desculpe, o PIB americano caiu 2,5%. Nada se compare com os 8% atual. Então, é realmente nós estamos vivendo uma situação extrema em comparação com os últimos 90 anos. Se a gente olha o dado do PIB trimestral americano, aí a gente vai ver o seguinte, esses dados a gente só tem desde 1947 para cá. Aí essa queda de 9,5% no segundo trimestre não tem nada de comparável em nenhum trimestre de toda a série histórica. Eu queria só chamar mais atenção para um ponto que é muito interessante sobre o que está acontecendo na economia americana, exatamente, a característica, porque isso aqui é uma recessão diferente, não é uma recessão ordinária, é uma recessão muito diferente de todas as outras que nós tivemos, em termos do que acontece com a economia. E, curiosamente, o que está acontecendo na economia americana, né, a forma como queda do PIB está se dando é muito parecida com o que está acontecendo no Brasil. Eu vou mostrar aqui os dados para os Estados Unidos. Queda do PIB de 9,5%. O consumo das pessoas, das famílias, está caindo 10%. O investimento, 15,5%. O que salva? Por que não é, a queda do PIB não é maior que 9,5%? Porque os gastos do governo federal, crescendo 4%. Isso, então, ameniza um pouquinho a queda dos outros componentes do PIB. Algo parecido com o que se passa no Brasil. Além disso, há um outro fenômeno muito interessante sobre o qual eu queria chamar a atenção e vou parar por aqui. Porque eu queria chamar a atenção porque isso é uma característica também dessa economia da pandemia. A gente pode ver aqui nessa tela sobre a renda pessoal, o que as pessoas fazem com a sua renda, né, nos Estados Unidos. A gente vê que a renda do trabalho, ou seja, os salários, a renda da propriedade, ou seja, toda a renda das pessoas, do seu trabalho e dos seus investimentos, caiu no segundo trimestre, o que era de se esperar. No entanto, o governo aumentou muito as transferências às pessoas. Da mesma forma que aqui teve o Corona Voucher, teve um programa semelhante nos Estados Unidos, ajuda aos desempregados, a mesma coisa. Então, quando a gente coloca isso, a gente vê que o que a gente chama de renda pessoal disponível é o que fica no bolso das pessoas, somando o seu salário, aposentadoria, etc., com os Corona Vouchers da vida. O que fica no bolso subiu muito. A renda das famílias subiu nos Estados Unidos, a renda das famílias mais transferências, subiu da ordem de 16,5% para 18%, 18,2% para ser preciso. Mas as pessoas ficaram com mais rendimento na mão, e o que aconteceu? E a economia mergulha nessa recessão? É verdade, porque as pessoas, embora tenham ficado com mais renda, elas gastaram menos, os gastos de consumo caíram. A gente já tinha visto isso na outra tabela. E caíram por quê? Porque elas não podem consumir. Porque há uma restrição dada por restaurantes fechados, shoppings fechados, etc., etc., medo de sair às ruas, medo de consumir. Então, se as pessoas estão recebendo mais dinheiro e gastando menos, o que acontece? A poupança das famílias aumenta. Nos Estados Unidos, a poupança das famílias em relação à renda disponível subiu 9,5%, agora está em 25% da sua renda. Uma alta espetacular da renda das famílias. No Brasil, aconteceu uma coisa semelhante. É claro que muita gente perdeu renda, mas a gente está somando aqui o conjunto. Para o conjunto, a renda foi, de certa forma, sustentada por essas transferências do governo, e o consumo caiu. Todas as características dessa recessão. Então, aumentou a poupança privada. É claro que nos próximos períodos, daqui para frente, isso vai ter que mudar de alguma maneira para que as economias se recuperem
e é esse processo que a gente vai estar acompanhando nos próximos meses aqui no Brasil e no mundo, e disso aí vai depender muito as características e o ímpeto da recuperação econômica. Eu queria colocar esses pontos aqui sobre a economia mundial, em particular sobre a economia dos Estados Unidos, como um primeiro ponto do nosso debate, que os outros colegas podem eventualmente depois fazerem comentários a respeito. E acho que a gente poderia também, se não houver nenhum comentário já, a gente poderia passar para o nosso segundo... Eu poderia fazer um comentário rápido, Francisco Eduardo, o seguinte. Então, o que você está colocando é que, por um lado, o governo está reduzindo a sua poupança, ou seja, o aumento do déficit primário significa uma redução da poupança do governo. E aumento da dívida pública. Isso, e emitindo dívida pública, e, por outro lado, as famílias estão ajustando, poupando mais e demandando essa dívida pública de alguma forma. Então, isso. O que está por trás disso é basicamente a restrição de recursos. Existem recursos na economia, o governo está usando mais os recursos, dando transferências, e as famílias estão poupando mais. Mais ou menos isso que está acontecendo, não? Ou seja, o ajuste por causa da restrição de recursos da economia. Ou seja, no fundo, do ponto de vista macroeconômico, o financiamento do déficit público está sendo feito com a poupança das famílias. Um pouco com a redução do investimento, mas também com a poupança das famílias. O outro ponto para destacar é que esse aumento da poupança das famílias dá um pouco de otimismo em relação ao consumo futuro. Se as famílias estão poupando mais, significa que quando reduzirem as suas transferências, que o governo está dando para elas vão ter alguns recursos, não? Dado que eles compraram algum título público ou compraram outros ativos financeiros para financiar seu consumo quando as transferências caírem, não? Então, isso também ajuda um pouquinho no otimismo para os próximos trimestres. Muito bem colocado, Lício. Eu acho que isso aí é uma questão. Assim, se houver, quer dizer, as famílias, na verdade, existe uma forma pela qual o consumo pode ser reativado, né? Isso que você está mostrando. Não necessariamente já vai acontecer, mas existe essa possibilidade, claramente apontada aí por você. Vamos, então, ao nosso segundo ponto, que é a questão da dívida pública e do seu financiamento. Quem se candidata aí? Eu vou. Preparei aqui, preparei algum material a partir de dados que o Banco Central divulgou. O Banco Central divulgou na semana passada os dados sobre o desempenho fiscal, que divulga mensalmente, e sobre déficit, dívida pública, etc. Mas dos dados divulgados, eu vou me concentrar, eu queria fazer um comentário hoje sobre um aspecto que tem sido menos enfatizado no desempenho fiscal, que é o encurtamento substancial da dívida pública que está em curso. Sobretudo quando a gente olha o percentual da dívida pública atual que vence em menos de um ano. Eu vou explorar, depois vou dar os dados do Banco Central e explorar algumas implicações disso, mas o ponto aí é que, obviamente, um vencimento de dívida de um volume relevante, como a gente vai ver, de dívida num prazo curto, de 12 meses, é um fator de vulnerabilidade, quer dizer, ele é potencialmente grave se essas necessidades de financiamento que o governo vai ter ampliadas, né, ter que refinanciar a dívida que vence de forma concentrada em 12 meses, se não houver confiança na sustentabilidade da dívida. Então, é um fator de vulnerabilidade que pode ser manejado ou pode se tornar uma coisa grave, dependendo exatamente da confiança dos agentes econômicos na sustentabilidade da dívida pública. O primeiro ponto que antes de entrar exatamente no assunto, só queria chamar a atenção é o seguinte, quer dizer, hoje a gente tem as previsões, a Margarida vai retomar isso, de dívida pública, as do governo estão na ordem de 95% do PIB para esse ano,
diga-se de passagem, é um aumento extraordinário em relação ao ano passado, de quase, arredondando, de 20 pontos percentuais do PIB. Metade desse caminho já foi percorrido até junho, dado que saiu divulgado agora pelo Banco Central, se refere a junho. E aí nós temos já um aumento de 10 pontos percentuais do final do ano passado até meio do ano. Se espera mais 10, então bateria uns 95% do PIB, se o segundo semestre tiver uma expansão da dívida pública semelhante à ocorrida no primeiro. Esse é um momento extraordinário da dívida, a gente já discutiu isso várias vezes, é plenamente justificado dada a situação de excepcionalidade desse ano por conta da Covid, mas deixa a situação fiscal pós-Covid muito delicada, e torna a questão que eu tenho insistido muito, da confiança, né, dos agentes econômicos na trajetória futura da dívida uma variável crucial. Será fundamental que haja uma percepção de que pós-Covid o governo atuará de forma a controlar a dívida pública de tal modo que no horizonte visível a dívida pare de crescer em percentual do PIB. Agora, o que eu quero chamar a atenção hoje e que reforça essa preocupação com essa sinalização crível de controle da dívida e tudo mais, é um outro aspecto. O aspecto que a dívida não é só que ela está dando um salto enorme esse ano, e com perspectivas de continuar crescendo no ano que vem, mas é um outro fator, que é o fato de que a dívida está passando por um processo de encurtamento pela forma como ela tem sido financiada, em particular, como eu disse antes, uma concentração de vencimentos no horizonte de 12 meses. Esse encurtamento da dívida, ele pode ser analisado sob dois aspectos. Quer dizer, na verdade, o que se tem hoje, o governo tem necessidades de financiamento muito elevadas, seja por conta da amortização da dívida pública que vence esse ano, seja por conta do enorme aumento do déficit público esse ano. Então, ele está respondendo a isso de duas formas. Primeiro, o Tesouro colocando títulos no mercado primário, procurando evitar colocar títulos muito longos, porque esses títulos muito longos ainda estão com juros muito altos, o que no jargão do mercado financeiro é uma inclinação da curva a curva de juros muito empinada, a inclinação da curva uma curva muito empinada, o que quer dizer que os juros longos de títulos, por exemplo, de 10 anos, estão muito acima da taxa Selic, das taxas de juros mais curtas, de 1 ano e tudo mais. É verdade que tem havido uma melhora nos últimos 2, 3 meses em relação a esses juros de 10 anos. No auge da crise, ali no final de abril, eles chegaram a 9%, os juros dos títulos de 10 anos. Agora eles estão um pouco abaixo de 7%, ainda assim muito altos, e é razoável que o Tesouro esteja evitando, ao colocar títulos no mercado primário, prazos muito longos para não contaminar a dinâmica da dívida com pagamentos de juros muito altos no futuro. Então, uma parte do encurtamento tem a ver com títulos colocados no mercado primário em prazos não tão longos. Mas a razão principal dessa concentração de vencimento de dívida em horizonte de 1 ano é outra. É o fato seguinte, que o Tesouro tem colocado títulos no mercado primário em volume muito, muito inferior ao que ele precisa para financiar o déficit público desse ano e as amortizações de dívida que ocorrem esse ano, o vencimento de dívida ao longo desse ano. Na prática, ao fazer isso, ele está empurrando para o Banco Central financiar esse déficit, cobrir essas necessidades de financiamento que vem dessas duas origens, déficit público e amortização de dívida, empurrando uma boa parte disso para o Banco Central, se valendo dos recursos que ele tem no Banco Central, na chamada conta única do Tesouro. O Banco Central financia isso, basicamente, em última análise, por emissão de moeda e operações compromissadas, as chamadas operações compromissadas, que são títulos públicos, títulos do Tesouro, que estão na carteira do Banco Central, e ele coloca no mercado por prazos curtos, com compromisso de recompra pelo próprio Banco Central, e ele faz isso para esterilizar a expansão monetária muito forte que ocorreria sem isso, de tal modo a compatibilizar a expansão monetária e a colocação de títulos nessas operações compromissadas
com a taxa de juros Selic meta. Ele atua para que a taxa de juros de curtíssimo prazo do mercado interbancário fique colada nessa taxa Selic meta. Com isso, ele tem aumentado muito as operações compromissadas, que tem sido, na prática, uma forma privilegiada de financiamento fiscal do déficit público e das amortizações de dívida desse ano. Se a gente olha, por exemplo, para o aumento da dívida pública até o meio do ano, que eu falei que foi da ordem de 10 pontos percentuais, desses quase 10 pontos percentuais de aumento da dívida, chegou a 85,5 e deve crescer mais 10 pontos no segundo semestre. Desse aumento de quase 10 pontos no primeiro semestre, quase 9 pontos percentuais do PIB foi de dívida interna. E dessa dívida interna, mais de 70% desse aumento foi devido às operações compromissadas, o que mostra bem o quanto essa tem sido a forma privilegiada de financiamento do déficit / amortizações da dívida pública ao longo desse ano. Então, o governo tem se valido intensamente das operações compromissadas, quer dizer, empurrando, como eu falei, para o Tesouro financiar, para o Banco Central financiar, através de recursos da conta única que o Tesouro tem no Banco Central. O ponto que aí eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que, principalmente por conta dessa forma particular de financiamento, onde há um peso grande das operações compromissadas do financiamento público, essa é a razão que está fazendo, principal que está fazendo que a dívida que vence em menos de um ano vem aumentando tanto no período recente. Para vocês terem uma ideia, a dívida pública hoje total, eu estou usando o conceito de dívida bruta do governo geral, que é o conceito que o governo vem usando como principal para a evolução, para a trajetória da dívida, porque é o conceito mais usado internacionalmente de dívida pública. Essa dívida bruta do governo geral, como eu falei, chegou a 85,5% agora em junho. Dessa dívida de 85,5%, quase 40% vence em menos de um ano. Se a gente for fazer em percentual do PIB, isso quer dizer alguma coisa como 32% do PIB vencendo nos próximos 12 meses de dívida pública. Ora, se a gente pega, então, só aí já temos necessidade de financiamento do governo nos próximos 12 meses, por conta da amortização de dívida, da ordem de 32% do PIB, que é extraordinariamente elevado. Se a gente somar isso, o déficit público, a gente vai chegar a um número ainda muito mais elevado de necessidade de financiamento que o governo precisa para se financiar, né, para rolar dívida e para financiar o déficit público ao longo dos próximos 12 meses. Se a gente pegar, por exemplo, no segundo semestre, hoje a gente tem uma previsão de déficit público nominal, que é o déficit primário mais juros, de 16% do PIB para esse ano. É o número do governo, mais ou menos. 8% desses 16% já se passaram no primeiro semestre, mas daqui para frente faltam 8% no segundo semestre, 8% do PIB. Então, como eu estava falando de necessidade de financiamento em 12 meses de 32% do PIB, soma esses 8%, já dá 40% do PIB. E falta o déficit público no primeiro semestre do ano que vem. Mesmo num cenário otimista, em que o governo consiga manter o teto dos gastos e as coisas corram sem despesas extraordinárias muito relevantes, é razoável imaginar que o déficit público no ano como um todo não será muito inferior a 6,5% do PIB. Isso no cenário otimista, onde o teto é mantido e tudo mais. E não há despesas por fora do teto muito relevantes. Ora, vamos imaginar, para facilitar a conta, que desses 6,5% de déficit público nominal o ano que vem, a metade será no primeiro semestre. Então, vamos refazer a conta. A gente tem 32% em 12 meses, até o final do primeiro semestre do ano que vem, 32% do PIB, de rolagem de dívida, relativo ao pagamento das rolagem das amortizações de dívida. 8% de déficit nesse ano, já dá 40%. E vamos botar aí mais uns 3,5% para o primeiro semestre do ano que vem. Então, a gente tem uma coisa que não vai ficar muito longe de 45% do PIB
de necessidade de financiamento, somando amortizações e déficit público em 12 meses, o que é uma cifra extraordinariamente elevada, muito maior do que a gente tinha há poucos anos atrás. Isso tudo reforça, por um outro lado, essa preocupação crucial que a gente vem defendendo com a sinalização da trajetória da dívida que torne crível para os agentes econômicos que a dívida pública é sustentável. Porque, se isso não ocorrer, e a gente tendo necessidade de financiamento tão elevadas quanto essa, que pode chegar perto de 45% em 12 meses, o risco que se tem o risco é que isso acabe prejudicando de forma muito séria a economia brasileira. Essa situação é manejável, perfeitamente manejável, se houver confiança na trajetória da dívida. Se não houver, é uma situação de alto risco para a economia brasileira, dado o volume desses financiamentos que estão presentes. Última frase para encerrar, é que isso só reforça, por esse lado, essa necessidade de sinalização, de compromisso com a austeridade fiscal, com o controle da dívida à frente. E é preocupante ver que no debate atual cresce cada vez mais a pressão por mais gastos, vindo do Congresso, vindo de uma ala de dentro do governo, fora do Ministério da Economia, e a defesa por muitos economistas de que a expansão do gasto seria o caminho para a retomada do crescimento e, portanto, o teto deveria ser revogado. Quando a gente vê esse tipo de percepção da sociedade, essa pressão por mais gastos, por revogar o teto, e olha esses dados, a trajetória da dívida como bruta e da necessidade de financiamento enorme no horizonte de 12 meses, a gente só pode ficar preocupado. Quer dizer, é uma situação manejável se as coisas correrem, se o ajuste for retomado e houver uma sinalização crível nesse sentido. Se não, é uma situação muito, muito potencialmente de alto risco. Esses números que o Caio mencionou, todos eles são muito preocupantes, né? É claro que há uma saída, como ele mesmo apontou, mas é óbvio que são preocupantes. E uma parte dessa necessidade de financiamento que ele mencionou estão associados à rolagem, ao encurtamento da dívida, e outra parte, o próprio tamanho do déficit. A gente estava mencionando aqui na introdução sobre as projeções do governo para o déficit, né? O déficit primário, o déficit nominal. Eu acho que uma questão que a gente poderia isso ainda é incerto, né? Eu acho que uma questão que a gente poderia se colocar aqui o que seria realista, o que seria talvez dentro do que o governo está projetando hoje, o que é realista, o que pode acabar se verificando pior, ou melhor, sei lá, do que aquilo que está sendo projetado hoje. E por quê? Alguém pega esta bola? Então, eu poderia falar dos últimos dados que foram liberados recentemente pelo Ministério da Economia. Eu vou passar aqui um slide. No dia 30 de julho, né, o Ministério da Economia soltou um balanço aí das medidas que ele tem adotado, dos impactos nos resultados fiscais, né, no resultado primário e no resultado fiscal inteiro. E tem uma novidade que é boa, né? Na verdade, nesse nosso cenário aí, com base nos novos dados de revisão de PIB e tal, a gente percebe claramente pelo gráfico aqui, né, que a projeção da dívida pública em relação ao PIB no cenário de referência do Ministério da Economia, que é uma queda de PIB de 4,7%, já incluindo aí o déficit primário recentemente estimado no terceiro relatório bimestral, que a gente já mencionou no podcast passado, mas é que a dívida pública em relação ao PIB ela não chegaria próxima a 100%. Ela estaria se situando em torno de 95% do PIB.
né? Esse gráfico aqui apresenta os vários cenários em função dos vários déficits primários e dos vários PIBs, né, previstos para esse ano, o comportamento, qual seria da dívida pública em relação ao PIB. Então, essa projeção hoje, nesse cenário de referência do Ministério da Economia, que tem uma dívida pública PIB estimada para o ano menor do que nas outras estimativas, tem basicamente a ver com um PIB que vai cair menos nesse novo cenário do que anteriormente. Então, a queda prevista de 4,7% para esse ano, e nas estimativas anteriores, a gente começou com uma queda de 7% do PIB, depois passou para 6% e pouco, e essa última revisão, né, a queda do PIB estimada foi de 4,7%. Aí está a causa dessa trajetória mais benigna para esse ano para a dívida pública. Mas a gente também tem que chamar atenção para um fato aqui, para um dado, que parece um dado que não é, quer dizer, que ele vai ser modificado para pior, que é o dado do déficit primário. Esse déficit primário, a gente tem insistido que o governo tem uma subestimativa nesse déficit, que não podia ser diferente, né? Na verdade, essa subestimativa não é porque o governo está manipulando o dado e não dizendo a verdade, não é isso. É porque esse déficit primário, de quase 11,3% do PIB, que é o que representa, né, atualmente, ele tem por base que as medidas fiscais que foram implementadas e estão sendo aí implementadas, anunciadas, não tem mudanças em relação a ela, ou seja, não há acréscimos em relação a ela. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é que todo o adiamento de impostos que foram medidas adotadas no primeiro semestre a favor das empresas, que esses impostos serão pagos no segundo semestre. Então, essas duas hipóteses me parecem muito fracas, no sentido de que, novamente, as empresas vão sair dessa crise, ou estão vivenciando isso, muito fragilizadas. Então, certamente, algum adiamento aí novo de impostos vai ter que ocorrer. Segundo, hoje mesmo, abrindo jornais, o Ministério da Economia está aventando a possibilidade de estender até o final do ano o auxílio emergencial, o auxílio voucher, né, com menos valor, um valor inferior aos R$600. Então, essas medidas, por exemplo, não estão contempladas nessa estimativa de déficit primário. Então, nesse sentido, esse déficit primário nos parece, sim, subestimado. Bom, acho que hoje ficamos por aqui. Nesta semana, nós não vamos fazer aquele podcast à parte sobre a evolução da Covid, porque avaliamos que não tinha tanta novidade assim que justificasse. Mas voltaremos com ele na próxima terça-feira, analisando o que ocorreu de novo nos últimos 15 dias, ou seja, da semana passada até a próxima terça. E voltaremos também com o nosso tradicional podcast de economia. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima terça-feira.